we visited the hospital, Nós visitamos o hospital sexta-feira. and we saw God do some great things. So maybe Abel can share. Talvez Abel poderia compartilhar. Irmãos, neste compartilhar com vocês uma pequena irmão de falar que tem acontecido no hospital de Mansoa sexta-feira de noite, de tarde, não vai lá. Mas na verdade, irmãos, a palavra de Deus e falar que eles que fia na Cristo é não olha coisas grandes, é não olha milagre, é não olha o poder de Cristo. Amém? Ok, mas se eu falar, olha, não chega no hospital, não distribuímos grupos, não vai dos. A minha colega, Cody, não tem experiência num quarto que não vai para doente. E tem 4 mulheres que também fazem operação. Mas sofreu dor. Eles tudo. Ele está na cama, gente. Ninguém quer por lá na cama. Mas hoje não chega lá para não convida o Espírito Santo para tomar conta daquele lugar. Para Deus fazer trabalho, para operar, para mostrar esse milagre. Não experiência paz completo. Nunca na minha vida tenho a oportunidade de orar com paz, orar com confidência para alguém. Mas na sexta-feira passada, entendeu, irmão? Dá glória para Deus, contente demais. E me se também para o ter para a experiência. Depois que não ora para a primeira pessoa, e contente e sente alívio completo. Ele confessa que se boca e fala como e para sentir dor. Primeiro ele falando como ele tem estresse, ele tem tensão. Depois ele falando ele sofre também aquele dor forte de barriga. Mas depois que não ora para ele, aquele dor e passa. Aleluia. Não fala Deus obrigado para eles. Entrega-se vida para Cristo naquela hora. Amen. Entrega-se vida para Cristo e confessa que se boca, engaba Deus e dá glória para Cristo. Não contente demais para eles. Resto deles tudo triste também. Deles mais entrega-se vida para Cristo, se dura e passa. Ele recebe cura, que se boca, entende? E está sofredor forte no joelho, a partir do joelho para baixo. E está sofredor forte. Até hoje ainda sinta para não orar para ele, não fala assim, mas para não orar para ele. E fala assim, depois ainda sinta para não orar para ele, mas ainda sinta para ainda sofrer dor, entende? E aliás, e sinta, não falar para ele estender para não orar para ele primeiro vez, na hora que vai, segundo vez. E falei, sente algo diferente. Depois, e vai para bailanta e pega esse pé e ainda tenta fazer para falar, não, larga o pé. Então arriba e sinta, fala, lanta no nome de Jesus. E lanta. Aleluia. E lanta. Sim, pega esse pé e lanta. Aleluia. Depois nós está lá, é contente, ele fala obrigado, não me estive para beber mais, etc. É contente naquele quarto, contente para ver a presença de Deus íntimo naquele quarto, por isso sente. Ele dá glória para Deus. Irmãos, na verdade, Deus é bom demais. Cada vez que não vai ao hospital, nota, Deus está fazendo alguma coisa. Essa semana que não vai, não tem alguns doentes que não oram para eles, que eles primeira semana que não vai. Mas sempre no sentido fica neles. Não chega sexta-feira, não cada quem corre para o quarto onde é que ora. Mas coisa mais bonita é que não colhe nenhum doente que não ora para ele. Nenhum som castelo, tudo vai. Então não falo Deus obrigado, pode como Deus e fazer cura neles, é conseguir vai casa. Então nós essa semana Deus levando mais para meninos. A minha parceira, apóstolo Laras. Então nós já 2 meninos doentes naquele quarto, som tem falta de sangue. Então a pulva soro é aquele bolsa de sangue, é na burila sangue. Mas estava muito mal na pronta aqui de também. Então na papel que mame próprio estava assim animado e sai fora. Então e ficava mulher grande também que estava que assistir, que lá não na papel com ele e falando que o menino está mal. Então depois que não ora para o menino, não ora para ele, não vira, depois não continua na papel com outro menino. Coisa mais bonita e boa, como antes não sair daquele quarto, aquele menino lá e sinta. Médico próprio, aquele neném que estava de serviço, e cheguei e falei, menino, está diferente. E falei, assim caminho, nunca fui para começar por lá, então gosto. E falei, mas menino está recuperado bastante na própria. Mas menino recuperava, até menino estava a fazer força, não tira soro na Simão, e me tira. Eu falei, não, vai manter, vai deixar, vai para aquela cabanda. Mas aquele menino estava já direito, bastante melhor. Então fica muito contente com aquilo. Não ora mais para aquele outro menino, lá elas pegaram, o menino estava aí na chora na mão de cima, depois de não orar tão para ele.
Lá elas pegam ali, brinca. O menino fica alegre, na rir. Antes não evangeliza mame lá mulher menino se entende lá na rua e na brinca lá. Então não fala Deus obrigado também para aquilo. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Vangaba Deus, nessa conferência, nós vai na Chumbe e tem uma mulher que se nome Nenê e tem um problema que de pé. E cada por firma, hora que na firma e tá fica na termica por aí anda. Então depois de uma mensagem e fala missionário no vai lá, na hora para ele. Quando na hora para ele falar no duro vai, mas só que já tem ainda força. Então não riba mais outro dia na hora para ele, não falar está bom, mas Deus não continua acabando esse trabalho. Depois que nós vai na quarta-feira, quando é bem riba dia domingo e ligando, fala Deus obrigado por ver como gosto. Na duro acabar, na anda direito, Aleluia. Casa está direito, contente que e papel manga, que você se engaba Deus. Amém. He's the same yesterday, Ele mesmo ontem, today, e hoje and forever. e para sempre. Amen. Amém. I want us just to pray this morning. Mesmo na hora para de manhã. When I come here to preach, Quer que me para bem a prega dele. I don't want to come here just so that we can hear a message, Então bem lhe só para não poder ouvir mensagem. but I really want us to encounter Mas God. mesmo não poder ter encontro com Deus. I'm looking forward to the day Na busca aqueles dias que na bem. when God comes suddenly in the midst of His people, A hora que Deus na bem imediato na metade dos seguintes. and all of a sudden the power of God begins to fall. Até a hora que o poder de Deus começa a cair. I remember one pastor in America. Me lembra de pastor na América. This is a documented story. Essa história que tem documentos. And he was in a church, he was preaching about seeking the face of God. Estava na igreja na prega acerca de buscar o rosto de Deus. And then suddenly, Imediato, God came. Deus vem. He came in a form of lightning. E vem na forma de luz. And he split the podium perfectly in two. E divide púlpito na dois lados de maneira perfeita. Perfectly. Perfeito. All of a sudden, the glory of God fell. Imediato, glória de Deus começando a manifestar. People began to yell. Gente começando a They gritar. began to run to the front. Começando a correr para diante. Because the glory of God had filled the Havia a church. glória de Deus em a igreja. I don't know about you, but I want an experience like Nunca se this. vê acerca de bom, mas me se experimentar esse dia. Hallelujah. Aleluia. I want to encounter God. Me se ter encontro com Deus. God is not just a God who's afar off. Amém. Que Deus, que aquele Deus está longe He's demais. also a God who's near to E us. Deus que está perto de nós. And He's wanting to respond to our faith. E me se para responder através de nossa fé. Amen? Amém. And so when we look in His Word A together, hora que nós ouvimos essas palavras juntos, we receive revelation. nós recebemos revelação. And then we have the responsibility to respond to the revelation. Nós temos a responsabilidade para responder para aquela revelação. And then we can see what God wants to do in our lives. Assim, para não poder olhar o que Deus me se faz na nossa vida. Because God says if we're only hearers, we only deceive ourselves. E fala, If we only hear the Word of God, se a nós só não ouvimos só a palavra de Deus, but if we do the Word of God, we'll be blessed. se não ouvimos só a palavra de Deus, nós não enganamos na cabeça. Mas se não fazemos o que a palavra de Deus falar, nós não seremos abençoados. Amen? Amém. Is anybody here wanting to be different today? Alguém sabe que me ser diferente a nós? Hallelujah. I want to be Hallelujah. different. Amen? A mim me ser diferente, amém? God is good. Deus é bom. God is here. Deus está ali. We serve the living A God. nós não servimos Deus vivo. It should not be possible to walk in and encounter God and leave the same. E quer ser possível para não ter encontro com Deus, depois para não viver da mesma maneira. So we're asking the Holy Spirit Nós pedimos o Espírito Santo to take control, vai tomar controle, to speak to us, vai falar com nós, and to glorify Jesus Christ in our midst. vai glorificar Jesus Cristo na nossa metade. Amen? Amém. This is the will of God. Essa é a vontade de Deus. So I want you right now to begin to pray Amém. Se gosta, para começar na hora. and ask God to speak to you. Para pedir Deus para falar com você. Because all it takes is one time. Para ver que está tomando tempo só. All it takes is one time for you to hear the voice of E God. hora só para poder ouvir a fala de Deus. And you can be changed forever. Para poder ser transformado para sempre. Your life can be totally changed. A vida vai ser totalmente mudada. If God touches your life today, Se Deus toca a vida a nós. you don't need to hear from a preacher. Nunca precisa de ouvir pregador. You need to hear from the voice of your Father in Não heaven. precisa de ouvir voz do Pai que se nasceu. Amen? Amém. So I want you to pray right now. I Mesmo a boa hora gosto. want you to allow God to speak to you. Mesmo a permitir Deus para falar com você. Amen. Lift your voice in prayer. Ameaça a voz na oração. Father, we ask today in Jesus' name
Pai, nós pedimos no nome de Jesus. that you would give us an encounter with you. Pai, que nos dá encontro com você. You said, let it be done according to your faith. Pai, vou falar disso aqui, está sendo de acordo com fé. So, Lord, we believe today. Pai, que nós fiamos. We don't want this to be just another Sunday. Pai, nós caminhamos só para ser só outro dia de domingo. We want to have an encounter with Nós you. me ter encontro com você. We want to be changed. Nós me ser mudado. We want to see your glory. Nós me ser olha por glória. We want you to be welcome in this place. Nós me ser bem-vindo nesse lugar. That you can do whatever you want. Vamos poder fazer qualquer coisa com você. And that, Father, you would receive the glory. Pai, vamos poder receber tudo glória. We bless you. Pai, não engabar o We Senhor. praise you. Não engabar o Senhor. Give us a revelation today Dá-nos revelação a nós. of eternity. Revelação de eternidade. We ask this in faith right Não now. pediu com fé, gosto e gosto. We rebuke the enemy in the name of Nós repreendemos o Jesus. inimigo no nome de We Jesus. command him to leave right now. Nós ordenamos que ele saia no nome de Jesus. Only the presence of the Lord God is welcome here. Só a presença do Senhor Jesus que está bem-vindo ali. Thank you, Father. Obrigado, Papai. In Jesus' name. No nome de Jesus. I've been blessed in my life with many mentors. Amém. Ser abençoado na minha vida com manga de mentores. I've had people that God has brought into my life that God has used to change my life. E tem gente que Deus põe na minha vida, que Deus usa ele para poder mudar a minha vida. I've seen these men have come in my life are men that have been used of God to touch thousands of lives. Amém. E esse homem que vem na minha vida, Deus usa ele para tocar milhares de vidas. God's brought my life people that have been used to see great miracles of God. Amém. Deus tem seguinte na minha vida que está olhando manga de milagres grande de Deus. Seen people get out of wheelchairs. Amém. Gente que está lá de ser caretas. People that could not hear be able to hear. Amém. Gente que podia ouvir, que podia ouvir. All kind of miracles. Todo tipo de milagres. There's one man that has been very impactful in my E life. tem homem que impacta a minha vida. His name is Pastor Stuart Deal. Amém. Seu nome Pastor Stuart Deal. He's about 93 years old right now. Amém. E está na 93 a 94 anos de idade. He's a man that has walked with God for years. E homem que anda com Deus há mais de anos. I remember one testimony. Lembra de testemunho de He Deus was in his house que está nessa casa. and his neighbor came to come visit him. Amém. Se vizinho vem para vir visitar. But the neighbor was blind in one eye. Mas se vizinho tem e cego no olho. But she came over to see the pastor. E vai para visitar pastor. And while they were talking, De maneira que na he papia prayed for her e ora para ela. and she received her sight. E recebe seu olho mais. Hallelujah. Aleluia. She went back home seeing with both eyes. Amém. Vai riba para se casa e não olha com tudo olhos. People sent all the people that have been problems with demons, they would send them to his house. Amém. Gente, se outro gente que tem problema com demônios, você tá mandando gente para se casa. And he saw one person after another get set free in the name of Então, olha, Jesus. gente, se outro se é ser libertado de demônios. I'm talking about demons where they could not even think. Na papel que demônios que tá levando que boca por pensar. And in the name of Jesus, Mas no nome de Jesus, totally free amém, instantaneously. está sendo totalmente curado naquele momento. Hallelujah. Amém. One thing that I've realized, Coisa que me nota, his time on the earth is almost finished. amém, se tempo ali na terra seja quase para acabar. You think about the men of God in the Bible, Vou pensar acerca de homem na Bíblia, homem de Deus, men that have walked with God. homem que não anda com Deus. And if you want to listen, Se você se escuta, if you want to learn, se você se aprende, then you're going to want to hear their testimony. Ambuna ba ouvir seus testemunhos. You want to hear about what they have learned on their journey with God. Ambuna ba ouvir cada maneira que aprendidos nessa jornada com Deus. Because their life was used in a very good way. Para ser vida ainda usada de uma boa maneira. Their life had great value in the eyes of eternity. Seu vida tem grande valor para a eternidade. And so we want to hear what they have to say. Não tem que ouvir o que tem para papiar. One of those men Desses homens, was Moses. e ser Moisés. Moses walked with God. Moisés ia andar com Deus. God said about Moses, Deus se papia acerca de Moisés. he said, with other people I will speak to them through dreams and visions. E fala para outro gente, então papel com eles através de sonhos e visão. But with my servant E Moses, fala para apanhar servo Moisés. I will talk face to face. E fala na papel com ele cara a cara. Hallelujah. Aleluia. He said like that he called him he was my friend. E chamaram esse meu amigo.
What a wonderful testimony. Esse é testemunho maravilhoso. Moses was able to see the glory of God in ways that no one else had ever A seen before. Moisés tem a oportunidade de ver a glória de Deus mais que outros gentes. 40 days 40 dias on the Mount na Sinai, Monte Sinai. he saw the glory of E God. olha a glória de Deus. He was able to have experience with God that no one else has had E experience por with. isso tem aquela experiência com Deus que mais que outro alguém tem. We need to hear what Moses has to say. Não tem que escutar aquilo que Moisés não fala. What did Moses say? O que Moisés fala? What did he learn from his short time on the earth? O que aprendeu desse tempo curto na terra? The only psalm that we know that Moses wrote was Psalm 90. Dos salmos que nós sabemos como Moisés escreveu em Salmos 90. Listen to what Moses had to say. O que Moisés não fala ali na Salmos? We're just going to read the first 12 verses. Não leio primeiros 12 versículos. Senhor, você no local seguro, dina de comissária do mundo te goce, ante de montes bem lanta, ante de computera com o mundo, a boca bucedo Deus, ante de começada de tempo, ante de começada te depois de cabantada, butapui homem, para tornar cedo reia, bufala, a bons homens, vou riba para aquilo que você riba. 1000 anos, tá bom? Isso é um dia de ontem, que passa. Isso é aqui 3 horas de trabalho, de noite. Botar leva homens, uma corrente de água. Eta cedo, uma sonho. Ou uma palha, que está nasce, madrugada. E está kirsi para amanhã. De tarde, e está late e seco. Buraiba, na pantandano demais. E que acaba com nós. Não põe no pecado diante de vós. Não põe no pecado diante de vós. No pecado escondido. Butirar na bulus. Tudo nos dias está passando na sombra de Buraiba. Não está acabando anos com Jimmy. No vida também tem 70 anos. Não tem força. Não pode chegar no 80. Mas que anos está te ensinando só câncer. Com tristeza. E tá passa depressa, não tá boa. Quem com força de raiva, quem com que medo que o raiva politice, ensinando para não fazer conta de nos dias, para não poder ganhar porção de giro. What is the lesson that we learn from this? What's the revelation? What's the main theme that Moses is emphasizing in this passage? Time is short. Your life on the earth is very short. And he said that all the secrets are going to be revealed on that day. The revelation that Moses gives is that your life is very fast. And you need to live your life in light of the revelation of eternity. And that's why he brings the application. In verse 12. Teach us to number our days, that we will go and have a heart of wisdom. That is the application to the revelation of eternity and the shortness of our lives. It says it also in the New Testament. Look at the book of James. And look in chapter 4, verse 14. Capítulo 4, versículo 14. Manimboka sibi que nascedo amanhã. Que boa vida, você suma fumo, kulanta, bocado e da pirri. Read it again. Manimboka sibi que nascedo amanhã. Que boa vida, você suma fumo, kulanta,
bocado, ele está perdido. James says, what is your life? Tiago fala, como é que a vida? What is your life? Como é que a vida está? He said, it's like the smoke that just comes up and then it leaves. Ele fala, como é que parece uma fumo que sai, depois bocado está desaparecido. It's so fast. E está sendo rápido. It's gone. E acaba, está desaparecido. Your life is like smoke that it appears just for a moment and then it disappears. A vida é ser uma fumo que está passando bocadinho só, depois está desaparecido. Millions of people have lived before you and before me. Há milhares de gente que vive antes de mim. And they're dead. Eles morriam. Their time is finished. Seu tempo acaba. But their soul is continuing to live right now. Mas a alma está na vivigosa e continua na vivigosa. And what they did on this earth A me que faz nessa terra ali? has eternal ramifications. E tem ramificação eterna. It has an effect that will last for all of E eternity. tem efeito para toda a eternidade. But their life was just like a vapor, like a smoke. Mas a vida é ser vapor, fumo. But what they did in that small moment, Mas que faz naquele momento pequenino que tem? it endures to eternity. E dura para a eternidade. And now, right now, Gosse. we are in that moment. A nós estamos nesse momento. We are just that little smoke, Nós estamos naquele momento daquele fumo pequenino. just like this candle right now. Somos as velas que estão adiante. Just for a moment, Só momento. we're on the earth, Nós estamos ali na terra. and then we're gonna go. Não na riba, não na baia. This is the perspective of the Bible. Essa perspectiva de Bíblia. This is the biblical mentality. Essa mentalidade bíblica. That's why Jesus, his first message, Essa que ser a primeira mensagem de Jesus. repent. E fala, arrepender. The kingdom of God is E near. fala, reino de Deus está perto. It's near. E está perto. It's at the door. E fala, esteja lá na porta. This was the language of throughout all of the letters of Paul. A mesma linguagem de tudo carta de Paulo. This is the message of Jesus. Essa mensagem de Jesus. Listen to what he says in Mark chapter 13. Jubina que fala na Marcos capítulo 13. He said, take care, E fala tomar cuidado. watch, Jube. Disia, E fala tomar cuidado, bícia. and pray, Ora. because you do not know when the time is. Para buscar se bem naquele tempo que nascer filho. For the Son of Man is like a man who takes a long journey, Passou filho de homem que não toma jornada cumprido. and he gives his authority to his servants E fala da sua autoridade para seu servo. for them to watch. Para eles é por bícia. And he says, watch therefore, E fala bobícia enquanto assim. for you do not know when the master of your house is coming. Para buscar se bem naquela hora de patrão de casa na bem. If it's in the evening, Ainda que por ser tarde or at midnight, ou meia-noite. or early in the morning, Ou talvez para amanhã cedo. or unless he comes suddenly Até que diz a hora que está bem imediato. and he finds you sleeping. A hora que bem onde a buna dorme. Jesus says, what I say to you, I say to all. A mim fala, Jesus fala que como fala para vós, fala para tudo gente. Watch. Bobícia. This is what the message of the 10 virgins. Essa é aquela mensagem de 10 virgens. You know the story. Bucun's história. The story about how they were all waiting for the bridegroom to come A back. história maneira que na pera noivo, maneira que na bimbi. And some of them were wise, Algum deles seram giro some were foolish. e algum deles seram tulo. And then the cry came. A gente vina grita. It said, behold, the bridegroom E comes. falava prepara para ver ali noivo e esteja perto. And they woke up. Elanja. But the one that were wise, Mas aquele que seram giro. they had oil in their lamps. Tinha óleo na secaneiro. They were ready. Estava pronto. But the other ones were not ready. Mas aquele outro dizia que está pronto And they não. said, give us some oil. Fala dando alguns óleos. So we cannot do this. Assim para não poder fazer. Is that enough for you and enough E for fala us? para ver assim, se não dá, e cara tiga tambor. You need to go buy where E you can fala go buy tem que it. vai para comprar que não tem que estar bem. And the word of God says that while they left, De palavra de para contra vai. the bridegroom came A minha noiva tiga. and took the 5 wise. with them. Então aqueles 5 giros entra com ela. And then the unwise came, the foolish ones Aqueles came, tolos bem. and they knocked. Com que? It was too late. Estava tarde demais. The door was closed. A porta estava fechada. They were not ready. Que estava pronto. Peter says, Pedro fala com a. he says, Ele fala. the end of all things is near. Ele fala, fim de tudo, coisa se está
Está perto. Therefore be alert. E fala para assim, você é alerta. Watch Bobícia. and pray. Bobícia na oração. Jesus also says, Jesus também fala. be as those of you who are waiting for their Lord Amém fala vocês que na pera no Senhor. when he will return from the wedding. A hora que na riba do casamento. That when he comes and he knocks, A hora que na bem para bem conque. you will open the door immediately. Ambuna vai abrir porta imediato. Peter also says, Pedro também fala. in the last E days, fala nos últimos dias. there will be those who will mock and say, where is this coming? A mina tem gente que na faz troça, que na fala naquela área que na bem, não é que na bem. It says everything continues like it always has always Am gente continued. na outra na fala tudo que continua normal, só que tá nascendo vai. And Peter says, this thing they're ignorant of. Pedro fala como é gente ser ignorante. Because it was like this in the time of Noah. Para bem ser isso no tempo de Noé. People were marrying, Am gente está na casa, they were just carrying on with their business, ainda cuidar seu negócio. and then all of a sudden, Imediato, the rain began to come. chuva começa na chuva. And it says that God closed the door of the ark. E para Deus se fecha a porta de arca. Can you imagine Vou por imaginar. people who were mocking Noah? Am gente que não faz a troça para Noé. Say, you're a fool, Fala lá bobo tudo demais. building this big boat. Am para compor esse bote grande. And they laughed at him. É na rídia. And then the day comes. Am dia chega. They feel the rain. É como tá assim de chuva. And then it rains. E chuva na chuva. And then it E rains. chuva. And it begins to rise. E como tá na lanta, é na inche. And then they feel the panic in their heart. É como tá assim de pânico nesse coração. And they go, oh my goodness, I think Noah was right. É fala, pensa para Noé está certo. And they run to the ark. É cure para arca. And they say, let us É in. fala, descendo para não por entra. Let us in. Descendo para não por entra. It's too late. Isso é tarde demais. It's too late. Isso é tarde. And they see the water rise up. É como tá onde a água na subir. And they try to get on top of the houses É como tá na subir riba de casas. until they all drown. A tudo eles até que folga. Peter says, Pedro fala. this day is coming. E fala esse dia também. This day of judgment among all those who are wicked and do sin. E fala na metade daquela gente que sendo mal, que está fazendo pecado. He says the Lord is not slow about his promise. E fala como Deus que na tarde para cumprir essa promessa. He is patient. Ele ser He paciente. doesn't want any to E die. também se qualquer vai He morrer. doesn't want any to die in their E sin. também para qualquer alguém morrer nesse pecado. He's waiting for repentance. E na pera para arrependimento. The day of the Lord is coming. Am dia do Senhor na bem. And he says it's coming like a thief in the night. E fala na bem suma ladrão de na bem de noite. Friends, Meu amigo, are you ready for this day? será que você está pronto para aquele dia? Are you living in a way that you know that any day Jesus Christ could Alguma return? vida como de qualquer maneira Jesus Cristo na bem. Because this is the biblical way to live. Am para essa maneira bíblica, maneira de viver. And if you don't live this Se way, nunca vive dessa maneira, the Word of God says that you're a fool. a palavra de Deus fala com a babuceira de tudo. That you are to be ready Você tem que estar pronto. at any moment, Em qualquer momento, that there'll be no regrets. para que eu bem arrepender. If I took out money out of my pocket Sem tirar dinheiro na minha bolsa. and then I began to light it on fire, Am começando a pegar andar fogo. you would say that I'm a fool. Bora falar com a meio tolo. And that's true. Que é verdade. But is it not even greater foolishness Am país ele tem tuleza mais grande. for you to be doing that with your time? Am para maneira que você fazer com o tempo também. Because your time is more precious than any money of the Para world. dia o tempo é mais precioso mais do que outro tempo no mundo. Não Amém. tem coisa no mundo. There's no price on your E time. que tem nenhum preço para o tempo. And one day we will give an account for our time. Dia não vem dar conta no tempos. How we used our Maneira time. que não está usando tempos. For our own desires Para não desejo próprio or for the desires of ou God. para desejo de Deus. But every day Mas todo dia is a gift from God. é dom de Deus que está dando.